Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Pai, fala conosco através da Tua palavra, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, o que seria bonito aos nossos ouvidos, mas a Tua palavra, Pai, que transforma, que cura, restaura, que nos confronta. Repreendemos as obras malignas que querem nos atrapalhar de ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, queria que você prestasse muita atenção na palavra de Deus. Sempre nós pedimos isso, mas hoje eu peço uma atenção um pouco maior. A mensagem de hoje é uma mensagem um pouco diferente, mais do que a questão da estrutura da mensagem hoje. A mensagem de hoje é uma mensagem mais profética, de que algo que Deus tem colocado no meu espírito. Eu tenho citado um pouco disso nos últimos domingos, mas para esse domingo Deus incomodou meu coração que nós pudéssemos nos aprofundar neste tema, na verdade preparar-nos para esse tema, porque, irmãos, Deus tem colocado no meu espírito e eu quero que você tome posse disso. Deus tem trago ao meu coração, do trono dele para nossas vidas, para a nossa igreja, que uma grande virada está chegando. Eu vou repetir, para você ter uma segunda chance para você tomar posse. Uma grande virada está chegando. Faz assim com as suas duas mãos e diga assim comigo: eu vou viver uma virada na minha vida. Tem que fazer um movimentozinho, se não fizer eu chamo para vir aqui na frente, viu? Faz assim com as duas mãos e diga assim: eu vou viver uma virada na minha vida. 1 Samuel 31 diz assim, capítulo 30, versículo assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclac. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziclac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Diga comigo assim: Davi fortaleceu-se no Senhor. Diga comigo: nesta noite eu me fortaleço no Senhor, o meu Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus progressivo. O nosso Deus é um Deus que está sempre em crescimento e um Deus que está sempre em expansão. O nosso Deus, ele não fica estagnado, ele não fica parado. Ele sempre se movimenta e o seu movimento é para frente, é um movimento de crescimento. Uma das provas disso, irmãos, que eu mais amo é acerca do universo. Eu não sei se você gosta de assistir aqueles programas Discovery que falam sobre o universo. Eu gosto de assisti-los. E há um tempo atrás eu assisti aqueles documentários quando algo chamou a minha atenção. E ali pesquisadores, cientistas, eles já chegaram a uma conclusão: que o universo, apesar do tamanho que ele já é, ele ainda está se expandindo. E ele ainda está se expandindo e se expandindo de forma acelerada. E nós sabemos que Deus é o Criador do universo. Por que Deus, ele olha o universo que já é enorme e diz: eu vou aumentar esse universo? Porque é a essência de Deus. Tudo que pertence a Deus, tudo que é de Deus, sempre cresce, sempre avança, sempre progride. E essa essência também está nas nossas vidas. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus. A essência de Deus também está em nós. Deus está sempre trabalhando em nossa vida. Deus está sempre movendo a nossa vida para frente. Uma vida de crescimento, sempre aperfeiçoando, levando a nossa vida de um nível para um outro nível, de um estágio para um novo estágio, de algo que estamos vivendo ali para algo novo, algo repleto da alegria das bênçãos do Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus, existe um personagem, o rei Davi. O rei Davi, ele é um personagem, irmãos, extraordinário. A vida de Davi, ela é um grande reflexo dessa progressividade de Deus, desse Deus que pega uma pessoa
do nada, um improvável, uma pessoa ali esquecida, uma pessoa que aos olhos da sociedade ele não tem valor nenhum, não tem perspectiva de futuro, e Deus pega aquele jovenzinho, aquele adolescente de 15 anos que trabalha no campo, fazendo a profissão mais simples da época, que é cuidar das ovelhas da família, e leva-o até se tornar o rei de Israel. Só para a gente fazer um timeline bem rapidamente da vida de Israel, para a gente ter, da vida de Davi, só para a gente ter uma noção do trajeto que Deus fez com a vida de Davi. Rapidamente, um resumo. Davi, ele foi ungido, o futuro rei de Israel, por volta dos seus 15 anos de idade, ainda adolescente, trabalhando para as ovelhas, com as ovelhas do seu pai e da sua família. Mais ou menos quando Davi tem 18 anos de idade, Davi agora, ele vai encontrar os seus irmãos que estão num campo de batalha, aonde Golias está afrontando o exército. Você lembra dessa história? E ali então Davi, ele enfrenta Golias. Uma vez que Davi enfrenta Golias por volta dos 18 anos de idade, agora a sua vida entra num novo estágio. Davi agora é alistado para o exército de Israel. O rei Saul, quando vê o sucesso de Davi, fala: não, Davi, você não vai trabalhar mais no campo, agora eu vou recrutar você para o meu exército. A partir então de mais ou menos, é uma média, amém, igreja? Os seus 18 anos de idade, Davi agora ingressa na carreira militar, e ele se torna um soldado do exército. Mas rapidamente ele já vai crescendo de postos, ele vai crescendo de funções, e ele se torna um dos generais. Só que ao mesmo tempo que Davi ele vai crescendo no seu sucesso, nas suas conquistas, o rei Saul começa agora a ficar com inveja de Davi, e ele teme agora que um dia os homens, ou as tribos de Israel, queiram conduzir e fazer com que Davi se torne o rei. Então agora Davi tem mais ou menos uns 24, 25 anos de idade. Já passaram mais ou menos uns 7 anos que ele faz parte do exército. E quando ele está com mais ou menos 24, 25 anos de idade, agora ele tem que começar a viver uma fase de perseguição. Porque Saul, por causa dessa inveja, ele não somente tem aquela inveja assim: eu vou ficar aqui, vou ficar meio de olho aberto. Não, Saul começa realmente a perseguir e desejar matar Davi. Davi então agora, por volta dos 24, 25 anos, ele vai passar os próximos 5, 6 anos numa vida de perseguição, numa vida nômade, fugindo do rei Saul. E ele vai então agora se tornar rei por volta dos 30 anos de idade, porque quando Davi tem 30 anos de idade, o rei Saul vem a falecer. Então por volta dos seus 30 anos ele assume como rei de Israel. Primeiro ele assume como rei de Judá nos primeiros 7 anos, e depois então, depois dos próximos 33 anos, ou seja, ele já estava com 37, ele vai reinar sobre Israel. Davi reina como rei dos 30 até os 70 anos, 40 anos de reinado. Essa, irmãos, é uma rápida timeline, um rápido assim, um resumo da vida de Davi. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós olhamos a vida de Davi, nós podemos ver, como eu tentei fazer aqui de forma muito rápida, nós podemos ver que Deus foi trabalhando essas etapas na vida dele, amém, igreja? Só que 2 coisas nos chamam a atenção. Quantas coisas, irmãos? 2 situações chamam a nossa atenção na vida de Davi. A primeira situação que nos chama a atenção é que, apesar de Davi, a vida de Davi ter sido levada de etapas, de fase por fases, Davi ele passa por 2 mudanças muito grandes. Davi, por 2 vezes, ele não somente vai de um estágio para um outro estágio, ele vai realmente de um estágio para um estágio muito maior. Essa grande mudança da vida de Davi, nós podemos dizer que foi uma virada na vida de Davi. As 2 grandes viradas na vida de Davi acontecem quando ele sai do campo para se ajuntar ao exército, amém, igreja? E a segunda grande virada, então, é quando ele sai de como exército, como um soldado, como um general do exército, apesar de estar sendo perseguido, e ele se torna então rei de Israel. Essas são as 2 grandes viradas da vida de Davi. A segunda situação que nos chama a atenção é a seguinte: que essas grandes viradas foram precedidas por grandes batalhas. Um pouco antes de Davi passar por essa virada na vida dele, do campo para o exército, do exército para o reino, ele passa por batalhas como ele nunca passou na sua vida. O que nos traz a grande verdade da pregação desta noite: grandes viradas são precedidas
por grandes batalhas. Diga assim comigo: grandes viradas são precedidas por grandes batalhas. Sempre que um pouco antes de vir uma grande virada, vem uma grande batalha. Na primeira virada que Davi passou na sua vida, do campo para o exército, qual foi a grande batalha de Davi? Golias, quando ele enfrenta Golias. E a segunda grande batalha que Davi enfrentou, que fez a sua vida ter uma virada do exército para o reinado, foi essa história de Ziclague que nós acabamos de ler. Eu não vou me atentar à história de Golias, ela já é um pouco mais conhecida, mas eu quero me atentar à história de Ziclague. O que aconteceu? Qual que foi essa luta que Davi passou um pouco antes dele se tornar rei? Lembra, irmãos, que eu falei que Davi estava como fugitivo? Davi, ele começou a viver fugindo de Saul pela sua perseguição. Já tinham se passado 5, 6, 7 anos que ele vive essa vida. Só que acontece o seguinte: durante essa perseguição de Davi, alguns homens foram se ajuntando a Davi. Homens guerreiros foram reconhecendo em Davi o futuro rei, o futuro líder, e já foram se aproximando dele. Da mesma forma que eles se ajuntaram a Davi, a perseguição também foi contra eles. Aqueles homens agora então são perseguidos como Davi é perseguido. Veja bem, irmãos, viver uma vida de perseguição é algo que poucos de nós aqui conseguimos compreender. Essa vida nômade, ela é terrível. Você não pode construir uma história, criar raízes. Eu vou construir uma casa, porque você mora num lugar, daqui a pouco você já chega a informação, porque, irmãos, foi parecido com um filme mesmo. A perseguição de Saul foi aquelas cenas de filme, sabe? Que você busca um informante, olha, eu vou dar o dinheiro para quem contar para mim aonde Davi está, e manda o espião, e aí descobre, Davi está lá, e corre para lá, Davi foge para cá, e ele foge, e foram 6, 7 anos dessa perseguição. Só que chega um ponto, aqueles homens estão cansados, eles não aguentam mais. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos, presta atenção nisso. Um dos motivos porque eles se ajuntam a Davi é porque eles sabem que Davi vai se tornar rei. Eles têm essa esperança, então eles acreditam, quando Davi se tornar rei, nós já vamos ser parte da equipe dele, nós vamos ser parte do time de Davi. Só que os anos vão passando, e isso não chega. Não acontece, não acontece, não acontece. E eles vão cansando aquela vida, eles vão cansando aquela situação, a paciência vai se esgotando, recursos financeiros vão se esgotando, forças físicas vão se esgotando, porque viver dessa forma nômade acaba com a tua saúde física, até que chega, irmãos, a gota d'água quando a gente fala, né? Como nós falamos. Um dia os soldados de Davi, eles saem para uma batalha, quando eles voltam ali para aquela vila que eles tinham construído. Quando eles chegam lá, eles se deparam com o seguinte cenário: os amalequitas, os povos inimigos, invadiram, queimaram as casas, roubaram os bens e sequestraram as esposas, os filhos e os idosos. Naquele momento, os soldados de Davi dizem: chega! Chega, Davi. Davi, nós não aguentamos mais. Davi, não dá mais. Nós não aguentamos mais essa vida, Davi. Enquanto o problema era com a gente aguentava, mas quando a coisa agora, Davi entrou dentro de casa, agora a gente não aguenta mais isso, Davi. Agora já levaram nossas esposas, levaram os nossos filhos, e eles estão cansados. Essa promessa de você ser rei, Davi, nunca acontece. São anos nessa perseguição, nós estamos exaustos, e a Bíblia diz que aqueles homens chegam num estado, irmãos, de esgotamento tão grande, que eles pegam em pedras, e eles falam assim: Davi, nós vamos acabar com esse sonho de você ser rei, nós vamos acabar com esse projeto. Quer saber do que, Davi? Nós vamos tirar até a sua própria vida, Davi. Davi, irmãos, chega ao fundo do poço, como nós falamos. São anos e anos e anos sendo perseguido. Já tinham se passado quase 15 anos que ele tinha sido ungido rei. A promessa de Deus nunca se cumpre. Suas esposas e filhos são sequestrados, os seus próprios homens querem matá-los. Davi está arruinado, Davi está cansado, ele está esgotado, ele não tem mais força. Mas a Bíblia diz que Davi faz algo. Davi vai para a presença de Deus.
E lá na presença de Deus ele vai buscar a sua força. Lá na presença de Deus ele vai buscar o seu renovo. E ele entra na presença do Senhor. E ele começa a ser cheio de Deus. E ele começa a buscar a Deus. Ele vai buscando a Deus. Ele vai buscando a Deus. No final daquele período, Davi agora está fortalecido. Ele está renovado. O texto diz: e Davi reforçou, renovou as suas forças no Senhor. Ele chama os homens e diz: homens, não vamos desistir. Vamos atrás das nossas esposas, nossos filhos, vamos recuperar os nossos bens, porque nós ainda vamos viver esse sonho. Aqueles homens se animam, eles vão buscar as esposas, os filhos e os bens, e eles voltam. Preste atenção nisso. 3 dias depois. Quantos dias, igreja? 3 dias depois. 15 anos esperando. Mas depois de 3 dias, Saul vem a falecer numa batalha. 3 dias depois dessa situação, dessa batalha tão terrível, Davi agora é empossado como rei. Estava tão perto, estava tão perto, estava tão próximo o milagre. Veja bem, irmãos, Satanás, o nosso inimigo, ele não tem a mente de Deus, ele não tem a onisciência de Deus, mas Satanás tem uma habilidade. Ele sabe quando uma grande virada está para chegar. Quanto mais se aproxima, maiores são as lutas, mais elas se intensificam, mais fortes, como uma mulher gestante. Uma mulher, quando ela fica grávida, assim que ela fica grávida, já começa a ter desconfortos. Pastor, como o senhor sabe, irmãos, eu tenho uma esposa que teve 2, então ela me contou para mim. Quando uma mulher fica grávida, ela começa a ficar, já veio o desconforto, já vem os enjoos, vem as dores. Mas qual é um dos principais sinais? Qual é um dos principais sinais que identifica que está chegando a hora do parto? As contrações. Quando mais vai chegando a hora do parto, as contrações vão aumentando e elas vão intensificando. Contração de um dia, depois passa mais 24 horas, depois são 5 horas, depois a cada 20 minutos, a cada 10, a cada 5, a cada 4, e os médicos e enfermeiros dizem: está chegando, chegou a hora da criança nascer. Deus manda dizer: se essa luta tem sido intensificada, é porque uma grande virada está chegando em nossas vidas. Algumas características, irmãos, de batalhas que precedem grandes viradas. Primeira característica: batalhas que precedem grandes viradas são batalhas visíveis, são batalhas na frente das pessoas. Enquanto Davi estava no campo, ele enfrentou ursos e leões, ninguém viu isso, ele venceu e ninguém viu. Essas batalhas, irmãos, que não são batalhas que antecedem viradas, são batalhas também importantes. O mais importante dessas batalhas é a gente adquirir sabedoria e maturidade. Só que muitas vezes são batalhas internas, batalhas que precedem viradas. Geralmente, não é exato, geralmente, elas são visíveis. Geralmente elas estão acompanhadas de humilhação, todo mundo está vendo. Geralmente são acompanhadas de questionamento, e pessoas questionam o seu caráter. Pessoas começam a duvidar da tua integridade. Pessoas começam a duvidar da tua espiritualidade. Mas você não é crente, não? Você não é de Deus? Mas você não ora, não, para as coisas acontecerem? Se você ora, por que não acontece? A sua espiritualidade, o seu caráter, geralmente eles são colocados em questão, em xeque. Uma outra característica de batalhas que precedem viradas: elas são estranhas. Geralmente elas são umas coisas assim que não fazem sentido. Veja bem, urso e leão no campo é normal, mas um Golias aparecer, não é normal um Golias aparecer. Elas são batalhas, irmãos, que a gente olha e fala assim: que coisa mais estranha eu passar por isso. O que nos leva a uma terceira característica: geralmente nós não temos culpa dela. Geralmente são batalhas que não é porque você errou, é uma consequência de um erro, você não fez nada de errado. São simplesmente batalhas que estão te preparando para uma grande virada. E eu sei que há muitas pessoas aqui que têm passado por essas batalhas.
elas são estranhas, não fazem sentido, você não errou para isso, elas talvez tenham te humilhado na frente de muitas pessoas. Deus manda dizer: uma grande virada está chegando. Pastor, como que eu passo por isso? Como que eu lido com isso? Primeira atitude, irmãos: intensifique a sua intimidade com Deus. Intensifique a sua intimidade com o Senhor, porque é nele que você vai receber a força. Não vai ser em palestras, não vai ser em livros de autoajuda, não vai ser em pensamentos de PNL, não vão ser atividades de coaches. Pastor, não tem problema isso, é pecado? Não tem problema, eu sou formado em coach, eu entendo disso, mas existe uma força, irmãos, que não vem dessas coisas, existe uma força que vem do alto sobre a nossa vida, que só recebemos quando entramos na presença de Deus. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, entra no secreto aonde Deus te vê, e você vai para a presença de Deus, e ora, e busca, e Ele começa a te fortalecer. Existe uma força que só vem através do seu devocional. Volte a orar volte a orar todos os dias pela manhã, volte a ler a Bíblia, volte a se consagrar, volte a se santificar, volte a fazer jejum, busque o Espírito Santo, se envolva de novo nos ministérios, intensifique a sua intimidade com Deus, porque você vai precisar de muita força, porque a batalha ela é muito grande, mas o final vale a pena. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Você pode dar glória a Deus. Faz assim com o seu dedinho. Segunda atitude: vira para o seu vizinho e fala assim para ele assim: não murmure. Fala para ele aí: não murmure. Jesus declarou em Mateus 11:28: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que Jesus mandou a gente aprender com Ele? Que sou humilde e manso de coração. Deixa eu perguntar: você tem suportado com mansidão? Sem reclamar, sem duvidar? Essas batalhas, irmãos, muitas vezes a reclamação vai chegar na ponta da língua aqui, ó. Vai dar uma vontade de... não vou reclamar, não vou duvidar. Que adianta orar, que adianta buscar Deus. Não murmure, seja manso e seja humilde. Terceira atitude: sensibilidade espiritual para receber a direção de Deus. Como a batalha é estranha, pode ser que Deus passe para você estratégias estranhas para você sair dela. Quando Davi foi enfrentar Golias, e Golias foi uma batalha que fez uma virada na vida dele. Quiseram dar as armaduras de Saul, as espadas. Falou assim: Davi, eu não vou lutar com isso. Batalhas estranhas, muitas vezes Deus vai dar soluções estranhas que não fazem sentido, e você vai ter que ter sensibilidade espiritual. Pode ser que no pior momento da sua vida financeira, Deus fale assim: ajude outra pessoa. Às vezes aquela pessoa que tem feito mal para você, Deus fala assim: vai lá e dá um presente para ela. Às vezes aquele cargo, aquele cliente que era para ser seu, Deus fala assim: dá para o outro. Às vezes aquela atitude parece que é algo que não consegue fazer sentido. Por isso nós precisamos de sensibilidade, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Sabe, Deus te ama muito para ver você parado onde você está. Às vezes Deus vai permitir algumas coisas só para dar um empurrão na sua vida. Às vezes, irmãos, nós não temos coragem de entrar naquilo que nós precisamos entrar, então Deus empurra a nossa vida. Às vezes Ele desestabiliza a gente, às vezes Ele tira algumas coisas de nós. Não é para acabar com a gente, porque João capítulo 15, eu não falei isso em outros cultos, João capítulo 15 fala o seguinte: que a árvore que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto. Podar uma árvore não é para fazer mal para a árvore, mas é para arrancar aquilo que está sugando as energias da árvore. E muitas vezes haverão podas, por isso é preciso sensibilidade. E quarto, seja corajoso para fazer aquilo que Deus te deu a ordem. Por isso, nesta noite, tome posse, uma grande virada está chegando na sua vida.